Amém, aleluia. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver aqui me escutando. Eu me chamo Ana Paula, hoje é dia 9 de janeiro de 2017. Estamos aí retomando, o ritmo depois das festas, férias, filho em casa, marido em casa, frio aqui para nós na Europa, estou na Itália, para vocês aí no Brasil, calor. E aí nós estamos, meus irmãos? Estamos caminhando e hoje eu tô assim, Deus é maravilhoso, sabe? Trouxe um assunto que é para esclarecer ainda mais a nossa compreensão sobre o arrebatamento, porque eu acho que esse ano a gente tem que falar muito, muito e muito sobre o arrebatamento, sobre as profecias, sobre como se preparar. Basicamente esse canal só fala disso, A gente tá aí colocando os vídeos lindos. A gente colocou aí do pastor Júnior Trovão falando do trono branco, um vídeo muito forte que eu escutei, eu chorei, trouxe temor no meu coração. E eu fiquei, meu Deus, será que eu estou justificada? Tá tudo certo na minha vida? Me perdoa dos meus pecados, porque nós pecamos todos os dias, meus irmãos, não tem jeito, sabe? Nós não praticamos o pecado como uma prática de vida, eu peco porque eu quero pecar, eu gosto de pecar, e isso é uma coisa que vai na minha vida naturalmente. O pecado na vida dos santos não é natural, é um acidente de percurso. Mas isso não justifica o fato que nós pecamos. Nós pecamos e pecamos sempre. Pecamos em pensamentos, pecamos em atitudes, pecamos em falta de atitudes. Enfim, é onde a gente tem que realmente clamar pelo sangue de Jesus todos os dias sobre a nossa vida, pela misericórdia de Deus. E, inclusive a Bíblia fala, que a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós ainda não fomos consumidos. Se não fosse pela misericórdia do Pai, não teria um ser humano nessa terra. Estaria todo mundo em peso no inferno. Ia ser só Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo e seus anjos. A raça humana ia ter que ser dizimada. Mas como Deus é misericordioso, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê possa ter vida e vida em abundância. É salvo, tem que crer. Mas acreditar em Deus não é só dizer da boca para fora, eu creio em Deus, eu estou bem, eu vou para o céu. Se você crê, você pratica. E se você crê em tudo. Se você crê, você se deve perguntar, mas realmente, em que eu estou crendo? Eu, Ana Paula, creio que a água é molhada. Por quê? Porque eu toquei a água, experimentei a água, eu olhei a água, então eu posso dizer que eu conheço a água. Então não adianta uma pessoa virar para mim e falar a água é seca. Seca onde? Onde é que está essa secura toda? A água é molhada. Eu creio que o sol é quente, porque eu conheço o sol, eu experimentei o sol, eu vivo isso na minha vida. Então eu creio que o sol é quente, que eu não vou encontrar uma calota de gelo polar no sol. Então, se eu creio em Deus, eu preciso, dentro da minha capacidade e possibilidade, dentro da misericórdia do Altíssimo, que Ele me permite de conhecê-lo. Eu não posso crer como fazem os gentios, de olhos fechados, e acreditam em tudo que se diz. A realidade é que quanto mais você conhece a situação na qual você se encontra, mais você é seguro ou não da mesma. Então, quanto mais você aprende sobre Deus e sobre as coisas de Deus, mais você tem segurança em realmente crer ou não. Quanto mais você aprende das Escrituras, mais você tem força, mais você é estruturado na rocha, mais você é seguro para ter fé. Porque a fé é crer naquilo que não se vê. Mas o coração, meu amado, o coração precisa estar cheio, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se você conversa com uma pessoa que é de Deus, você vai ver que ela fala só das coisas de Deus. O coração está cheio. Infelizmente, tem muita gente que está cheio de muita besteira, Está com pouca sabedoria nas escrituras, está falando muita balela aí, dando permissividade para o povo ir pecando. Mas o Senhor tem tido misericórdia de alguns e trago sabedoria no nosso meio.
Começou lá no livro de Joel, quando ele deu a profecia que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. Os velhos, os jovens teriam sonhos, teriam visões, profetizariam. E aí começou lá em Pentecostes, 50 dias depois que o nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus. Os apóstolos o viram subindo por entre as nuvens. 50 dias depois se reuniam em oração na festa dos Pentecostes, relembrando pelos estudos que a gente faz aí, por quem tem mais conhecimento, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Yeshua, no seu nome, na língua hebraica, ele cumpriu todas as festas. São, se eu não me engano, 5 ou 7 festas. Eu não vou citá-las porque eu não sou muito letrada nesse assunto. Mas o que eu sei me é o bastante para acreditar que ele cumpriu todas as festas. Acho que ele cumpriu as 4 primeiras. Falta ele cumprir mais algumas, acho que 2 ou 3. Uma das festas que ele vai cumprir, que nós cremos, é a chamada festa das trombetas. Depois vai ter a festa, acho que é da expiação, um negócio assim. Eu sei que é uma festa que vai abrir um período da grande tribulação. E a última festa é a festa milenar, né? Então aí vocês estudem sobre as festas do Senhor, tem muito vídeo, muito material bom por aí no YouTube, não vai faltar. E não vai ser eu que vou estar aqui falando das festas, porque como eu disse, não domino esse assunto, não estudei sobre ele para falar no YouTube. Tudo que eu sei para mim, e posso conversar muito malamente com alguém sobre o assunto, então não arrisco, tá? Tomando um chazinho aqui para mim é de manhã. Hoje é dia 9, são 9h05 para mim aqui na Itália, no sul da Itália. E aqui no Brasil, eu vou olhar aqui porque eu acho que hoje vale a pena dar uma olhada nesse assunto. Nesse momento que eu estou pregando aqui, falando para os irmãos, no Brasil são 2h56 da manhã. É justo? Deixa eu ajornar aqui e atualizar. Vamos ver aqui. Não. Aqui na Itália são 9h05, no Brasil são 6h05, 6h05 da manhã. Se eu for olhar para quem está lá no Japão, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Onde é que está? Hong Kong, Tóquio, o Tóquio. Quem está no Japão nesse momento são 5h04 de tarde, 5h da tarde. Então, no Brasil são 6h da manhã, na Itália são 9h da manhã e no Japão são 5h da tarde. Os nossos amados irmãos japoneses, nesse exato momento, já estão terminando o seu dia, né? Daqui a pouquinho estão saindo do trabalho, estão indo para casa, vão jantar, vão se lavar e vão terminar segunda-feira. Ainda é segunda-feira no mundo inteiro, mas muito daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho já muda o relógio lá no Japão, passa a ser terça. São quase 10 horas, né? São mais de 10 horas de diferença entre o Brasil e o Japão. Então, quando o Japão já estiver lá na terça-feira, alta terça-feira, o Brasil ainda está bem na sua segunda. E a Itália está na metade da estrada. Por que eu estou falando isso? Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 em diante. Por que eu quero ler isso? Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui. Enquanto está quente. Depois fica frio, fica ruim. Ontem eu estava conversando com uma amada irmã lá dos Estados Unidos, a gente conversando, ela me mandou um vídeo de um pastor que prega exatamente sobre o final dos tempos, final dos últimos dias e tal. E eu fui escutando. E aí ele chega no momento que fala, né? 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. 2 estarão no moinho, um será levado, outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. Aquilo me deu um estalo na cabeça, que eu até parei o vídeo na hora, eu parei tudo, fiquei só tentando degustar, né, digerir esse pedacinho da Bíblia tão maravilhoso e tão rico de informação. Depois fomos conversando, né, a irmã me perguntou, você viu o vídeo, o que você achou do vídeo? A gente foi batendo um papinho e a nossa visão é a mesma. A nossa visão é a mesma sobre esse assunto. E é como eu disse para ela, isso dá tema de YouTube, né? Então, podemos abrir aí a semana de janeiro, né? Dia 9 em diante, quando acaba a festa, acaba tudo. A gente pode abrir esse período aí falando sobre a vinda do reino de Deus.
E vamos ler esse texto. A coisa que eu mais gosto de fazer atualmente na minha vida é ler a palavra, é interpretar as escrituras. E eu agradeço às minhas professoras de português e de gramática e literatura do passado. Agradeço também ao nosso amado Deus que me deu a oportunidade de gostar dessas matérias na época que eu as estudei. Agradeço a Deus que me deu força para ler os livrinhos que as maestras, né, as professoras, coleção Vagalume, não sei se você que está me ouvindo, né, tem seus 30, 40 aninhos, passou pela escola como eu, e eles deram aí a chamada coleção Vagalume, tantas historinhas assim que a gente foi lendo, as histórias bobas toda a vida, mas através dessas leituras bobas a gente aprendeu a interpretar, né? A gente sabe o que é um sinal de interrogação, exclamação, o que é um ponto final, o que é um parágrafo. Através dos gêneros da literatura, né? A gente também começa a entender um pouquinho da Bíblia. E eu agradeço a Deus. Quando você está na escola, e se você que está aqui me ouvindo é uma criança, algum tempo atrás descobri que tem pais, né, que vão escutando os vídeos no YouTube e as suas crianças vão ouvindo também, crianças de 9 anos, 14, 12... Tem uma galerinha pequenininha aí que segue o canal também. Para mim é uma alegria muito grande. Se quando eu fosse criança eu tivesse tido a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, como hoje vocês estão ouvindo, eu posso dar a garantia que eu ia ter poupado muita besteira que eu fiz na minha vida, porque eu fiz tanta besteira, mas tanta besteira na minha vida. Mas Deus é grande, é misericordioso, me deu a mão, me tirou do fundo do poço, e me trouxe novamente a luz, né? Me trouxe vida, me trouxe joia, me trouxe esperança. Então o conselho que eu dou para você, não sei em qual escola você estuda, se você estuda no sistema público, eu fiquei sabendo que a escola pública no Brasil está muito mal das pernas a nível de qualidade, né? Não é que dão tanto para os alunos, não posso julgar, não estou aí para ver, mas é o que chega para mim. Mas eu posso te dizer uma coisa, minha queridinha e meu queridinho, né? Meu pequeno ouvinte. Se você realmente está ouvindo esse vídeo e frequenta a escola, dê valor para as aulas de gramática e de português. E se na sua escola isso que é ensinado você sente, você percebe que é pouco, não tem tanta qualidade, vai na internet, vai no YouTube. Você tem essa ferramenta tão linda, sabe? Uma coisa que eu descubro, meus irmãos, é que nós não temos desculpa, literalmente falando, para não aprender as coisas. A gente não tem desculpa. Você pode aprender tudo. Olha, eu, com esse negócio de internet, eu consegui dar uma reviravolta na minha saúde física, sabe? Alguns probleminhas que foram aparecendo, né, nesses últimos 3, 4, 5 anos, devagarzinho o médico me dava, é claro que eu fui no médico, ele me deu a base, dali eu fui pesquisar, e eu pesquisei na internet, eu fui descobrindo tanta coisa interessante, e hoje, colocando em prática tantos conselhos que eu descobri na internet, eu me sinto muito melhor. Amém? Então, aí você tem condição. Às vezes, em vez de passar tempo perdendo tempo no Facebook, e olha que até o crente perde muito tempo no Facebook, lendo tudo. Teve um desastre lá, teve um desastre cá, teve um furacão ali, teve um furacão ali. É bom a gente ter uma ideia dessas coisas, mas não ficar o dia inteirinho nessas coisas, lendo todos os artigos, ouvindo tudo, vendo tudo quanto é vídeo. A gente precisa, meu querido, minha querida, tirar tempo para Deus. E até você que já é mais grandinho, que já saiu da escola e hoje se percebe, né? Você percebe, você entende que você não tem muita sabedoria aí na língua portuguesa. Por que não se dedicar todos os dias uma meia horinha estudando então a gramática e o português em geral? Estude a gramática, aprenda o que significa um ponto de interrogação, quando se usa um parágrafo, por que se usa um ponto final, por que se usa um ponto e vírgula. Procure aprender um pouco o significado das palavras. Quando eu, Ana Paula, leio a Bíblia, eu tenho sempre o meu telefone do lado, porque quando aparece uma palavra que eu acho que eu sei o que significa,
Eu corro no telefone, digito o nome dessa palavra, escrevo essa palavra e pego o significado dela e eu vou mais a fundo na minha compreensão da leitura. Porque é assim que se lê. A Bíblia não é feita para ler como você lê qualquer coisa. A Bíblia é feita para você estudar. A palavra diz, a própria Escritura nos diz que nós temos que meditar nelas dia e noite. Você tem que meditar nas Escrituras. Quando você lê qualquer coisa na tua palavra, na palavra de Deus, na tua Bíblia, você precisa pegar aquela frase e pensar o que aquilo ali significa, o que aquela frase, o que aquele texto quer dizer. Porque se você faz como muitos, pega só um texto ali, outro texto lá, e arruma aquilo ali, você fala, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia. Aí você interpreta uma doutrina nova, como te entende, como te para, né? Como você acha que é. E é por isso que nós estamos vendo muita gente pregando besteira na internet. Não que eu estou aqui levantando a minha mão e falando que eu prego só coisa boa, só besteira. Eu não estou aqui para me julgar a mim mesma. Eu sei o que eu falo. Eu boto a minha mão no fogo diante de Deus e assumo a responsabilidade. Se aquilo que eu falo no canal e os últimos dias antes do fim, se aquilo que eu falo aqui é balela, é besteira, é heresia, eu sei que eu vou ter que prestar conta para Deus. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu estou disposta e preparada a prestar conta para Ele. Se eu estou falando besteira no canal, eu sei dessa responsabilidade, que a gente o que fala aqui, muitos escutam e tomam como base de vida. Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele tende a escolher uma luz, uma base, uma direção na vida. E daquela base que ele pega, ele leva como base de vida para si mesmo. É onde a gente vê aí quem dita as regras, né? Você pega um ator famoso, um cantor famoso, você pega um personagem famoso e aí ele chama muita atenção, as pessoas se apaixonam com aquele personagem, aí vem as indústrias, a Nike, a Puma, a Adidas e vem indústria de shampoo, de roupa, diz, nós vamos te patrocinar, você vai usar só os nossos produtos. Porque o cara, quando vai para a televisão, quem está assistindo, ele usa um sapato de tal marca, ele usa aquela roupa, olha, no cabelo dele ele usa tal produto, e ele é uma pessoa muito, eu vou usar também. Então faz propaganda, não é verdade? As pessoas, elas seguem as massas, como diz o senhor Rubens, que eu não sei o sobrenome dele, mas o senhor Rubens, ele chama o mundo, o povo de gado. Mas a gente para analisar, são poucos, meus irmãos, que se destacam entre o gado e conseguem ter a sua estrada, conseguem ter a sua própria estrutura. É onde a palavra de Deus fala, edifiquei a minha casa sobre a rocha. Uma casa edificada na rocha, ela não vai com vento, mas aqueles que estão edificando a sua casa na areia, o vento sopra para o leste, eles vão para o leste, sopra para o oeste, eles vão para o oeste, sopra para o sul, para o norte, para onde sopra eles vão. A minha pergunta para você hoje é, você é gado ou você é aquele que tem edificado a sua casa na rocha? Eu, Ana Paula, para minha vida pessoal, eu tenho tido esse conceito e eu me pergunto, Ana, como é que está a sua casa? Aonde que ela está edificada? Você já limpou ela hoje? Está suja? Como que está a minha vida? É uma coisa que está numa constante reflexão no meu coração. Porque se eu não pensar em mim mesmo, quem é que vai pensar? Eu sei que carinhosamente muitos irmãos vão levantar a mão e falar, irmã Ana, eu oro por você. Mas por mais que você, minha querida, ou meu querido, orem pela minha vida, e eu sei que oram, se eu não tomar juízo na minha cabeça e seguir aquilo que o Senhor Espírito Santo me diz, eu vou ficar para trás. Então, a gente tem que saber o que eu preciso para ter uma vida justa, perfeita, correta para com Deus. Eu preciso do óleo, que é o Espírito Santo. O óleo lubrifica, o óleo é vida. O óleo faz as coisas caminharem, é harmônico, é perfumado, flui. Mas o fogo, para ter esse fogo, eu preciso ter a lâmpada. E a lâmpada precisa ser bem manuseada, bem usada. E a lâmpada é a Bíblia.
Então, meu querido, minha querida, se você não sabe ler, e eu falo isso com muita simplicidade e realidade, vamos colocar o pé no chão. Se você é uma pessoa que não sabe ler, não domina bem a língua portuguesa, você vai à internet, comece a fazer um pequeno curso para aperfeiçoar a sua leitura, a sua escritura, a sua interpretação de texto. Digite no YouTube aulas sobre interpretação de texto, curso de gramática, verbos. Procure um telefone, um dicionário, tenha do seu lado como procurar no dicionário certas palavras. Escreva, comece a escrever um pouquinho, porque quando você escreve, você aprende 2 vezes, aprende a manusear uma caneta, um papel, uma letra, e aprende a gravar na sua cabeça aquela habilidade. Dê ao seu cérebro, dê ao teu corpo a capacidade de se aperfeiçoar. Estude as escrituras. Não pegue a Bíblia, tipo assim, e começa, interrogado pelos fariseus, lá está, porque Deus está entre vocês, lê a Bíblia. Não faça assim. Não faça assim, é um sacrilégio. Você tem um material muito precioso nas suas mãos. Pessoas têm perdido a sua própria vida para terem a oportunidade de ler pelo menos uma página da Bíblia. E você tem ela toda aí para você. Dê valor ao que você tem. Valorize o que você tem. Você tem a chave para a sua vida eterna nas suas mãos. Amém? E baseando-se nisso, você vai virar, né? Vai se transformar em um crente de Bereia. Quem eram os crentes de Bereia? Os bereanos. É um povo que o apóstolo Paulo foi lá e pregou para eles. Eles eram judeus de Bereia, eles eram mais sábios. Quando Paulo pregou, terminou de pregar, eles foram, cada um para sua casa, pegou as leis, as tábuas da lei, a escritura, os pergaminhos, sei lá, e eles analisaram, eles estudaram profundamente e creram. A disposição do coração do povo de Bereia estava inclinada para Deus. Não colocaram a mão na cara de Paulo, deram um tapa nele, falaram, vai, que você está falando heresia. Não. Disseram, não, vamos analisar o que esse homem está falando. Vamos ver se realmente bate com as escrituras. E quando eles se disporam a entender aquilo, o Senhor Espírito Santo abriu o coração deles ainda mais. E eles creram. Vocês podem ter certeza, não sei todos, né? Porque nunca tem todos em tudo. Tem sempre exceção. No meio dos 12 apóstolos, Judas traiu o nosso amado Jesus. Então, se dentro do grupo mais, na elite mais tênera, mais importante que teve até hoje da igreja, que era o próprio Jesus, o pastor daqueles 12 apóstolos, teve aquele que se desviou, que sabe agora, né? Não vou dizer que todos os crentes de Bereia estão salvos, mas provavelmente aqueles que tinham realmente o interesse em entender a palavra de Deus e faziam de coração, com zelo, com amor, com capricho, com vontade, hoje estão no céu. Hoje estão no céu. Eu não sei se lá tem a plateia que está assistindo o que está acontecendo na terra. Muitas das vezes eu me pergunto, Deus, mas será que os santos que estão no céu, eles têm acesso a acompanhar os acontecimentos da terra? Estão vendo o que está acontecendo? Não sei. Mas o que sei que aquele que busca, acha. Aquele que busca o Senhor de todo o coração o encontra. Amém? E agora vamos partir aqui para o texto da vinda do reino de Deus. Aleluia! Senão vou ficar falando aqui e não falo nada, né? Lucas 17, versículo 20 em diante começa. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele não vem assim. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Quer dizer, Jesus virou para os discípulos e começou a falar. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão,
ei-lo aqui, ou lá está. Não vedes nem os cigais, não vades e nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim também como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu também enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem tiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será levada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Ele então lhes respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amados, esse texto de Lucas, capítulo 17, do 20 até o 37, ele tem muita coisa. Esse texto ele não fala só de um assunto, ele fala no mínimo de 2 assuntos ou 3, do tudo. E é um texto que tem que ser destrinchado. Eu vou me manter só nele, porque eu não estou aqui com condição de ficar virando Bíblia hoje. Mas olha só, prestem atenção comigo. Pode ser que a gente consiga puxar outros textos, mas eu acho que ele por si só é bem rico para nós. Eu li ele todo. A vinda do reino de Deus. Meus amigos, me perdoem. Vocês têm que entender que o reino de Deus, ele é o reino de Deus. Ana, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, quando o Império Romano dominava terras pelo mundo afora, dentro da região da onde ele conseguiu alcançar, ele chegava e dominava. Mas ele vinha primeiro com a sua violência. Vinham os soldados romanos e as pessoas ali responsáveis. Provavelmente, antes deles atacarem um determinado povo, eles entendiam quem era aquele povo, como que aquele povo vivia, quanto aquele povo tinha de proteção, de segurança, de inteligência. E ali, estudando aquele povo, eles então montavam uma estratégia e ali então conquistavam aquele povo, provavelmente na base da violência, mostrando que eles eram mais fortes. Você tem que me respeitar, porque eu sou forte, eu tenho a espada e o escudo mais forte do que o seu. E depois, provavelmente, eles então implantavam a cultura romana no meio daquele povo. Com o passar do tempo, eles pegavam as coisas que eles encontravam naquele povo boa para eles. Se aquele povo dominava um assunto em que eles não dominavam, então eles adotavam aquelas doutrinas de vida. Eles, muitas das vezes, poupavam homens e mulheres sábias, artesãos, pessoas cultas, pessoas que sabiam ler. Eles tinham essas pessoas, se elas não morriam antes, né? Eles retinham as pessoas mais capacitadas. Por quê? Porque nós somos o Império Romano. Aqui nós vamos mandar um governador romano, mas quem vai tocar o barco é o povo daquele povo. Então, eles têm que trabalhar para nós.
Agora nós vamos usufruir da capacidade de vocês como povo para sustentar o Império Romano. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, na época do profeta Daniel, ele disse em matar a muitos. Mas ele falou uma coisa, ele falou, olha, vocês vão separar para mim os jovens. Eles têm que ser bonitos, eles têm que ser os jovens das famílias nobres, tem que ser jovens cultos, que têm estudo. Vocês vão trazer eles para o palácio, vão prepará-los, vão ensinar para eles a cultura babilônica, a nossa língua, nossos hábitos e costumes, e depois eles vão vir trabalhar para mim. Olha só. Então um reino, quando está para dominar uma região, uma terra, um povo, ele não entra de uma vez e pum, num dia para o outro resolveu. Tá lá, tá dominado. A coisa vai acontecendo em etapas. Assim também é o reino do nosso Deus. O reino dele não vai chegar de um dia para o outro, pum, estabeleceu na terra. Matou o anticristo, acabou tudo. Entramos no milênio, entramos na eternidade. Mas se você é um bom leitor das escrituras, como a gente está conversando hoje, você vai aprender que o reino de Deus ele é tomado aos poucos. Não porque Deus não pode fazer de uma vez só. Se Deus estralar o dedinho espiritual lá, o santo dedo glorioso dele, né? Se Deus falar, eu quero assim, instantaneamente tudo se torna perfeito. Mas a gente tem que entender que o nosso amado Deus, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é sentimental, ele é inteligente, ele é ordenado. Ele tem atributos. O que ele tem para oferecer para quem vai entrar na eternidade é algo grande demais, que a própria Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado para eles. Amados, o que ele está preparando para nós, e eu falo nós pela fé, porque a gente toma posse da salvação pela fé, amém? Então o que ele está preparando para nós, nossos olhos nunca viram. Talvez você mora numa região linda do planeta Terra, você talvez nunca viu nada de feio na sua frente, talvez você está acostumada a comer as melhores comidas, as melhores bebidas, os melhores vestidos, sapatos, o melhor carro, a melhor casa, o melhor perfume. Talvez você se encontre numa condição de riqueza mesmo, você nunca entrou numa casa simples e humilde na sua vida, você nunca conversou com pessoa humilde, você nunca teve contato com gente pobre. Desculpa, não quero desvalorizar ninguém, mas justo para os irmãos entenderem. Talvez você é alguém que tem o melhor que essa terra possa te dar. Tudo que é novo, tudo que é lançado no mercado chega para você. Talvez você não precisa nem ir no supermercado, já chega na porta da sua casa e você tem a despensa sempre abarrotada dos melhores ingredientes. Mas ainda que você viva o melhor, você não viu aquilo que Deus tem preparado. Você não ouviu. Talvez você ouve o estilo de música mais linda melodicamente falando. Talvez você tenha o estéreo, a caixa de som mais apurada. Você tem uma qualidade de som que é coisa de estúdio de gravação mesmo, coisa de última geração. Mas ainda assim, seus ouvidos não ouviram. Você não tocou. O teu coração literalmente não tem como imaginar o que ele está preparando para aqueles que o amam. Isto é, se você ama ele, se você verdadeiramente o ama de todo o teu coração, ele tem uma surpresa para você. Nessa surpresa inclui galardão, inclui a própria presença dele vivendo ao seu lado, porque ele vai viver conosco. O sonho do nosso amado Deus, o sonho do nosso amado Jesus, o sonho do nosso amado Espírito Santo, porque eles são um só, é habitar entre os homens. Isso aconteceu lá no Éden, começou lá. Todos os dias, quando estava caindo a tardinha, ele vinha ter com Adão. Ou não? E esse é o sonho dele. Só que ele é santo. Ele não pode contemplar o mal, ele não pode. Ele é santo, ele é santo. A gente não tem palavra para expressar o que é essa santidade de Deus, mas uma coisa a gente sabe. O mal não pode estar com ele. Ele não pode ser tentado para que ele tente alguém. Ele é santo. Ele é santo.
E ele, na sua glória e santidade, vai habitar um dia no meio dos homens, no meio daqueles que ele chamou, elegeu, preparou, capacitou, salvou, redimiu. E nós não estamos falando que nós vamos viver com Deus 10 anos, 100 anos, 200 anos, e depois ele vai despedir de você, depois de ter te dado tanto, ele vai despedir de você e falar, agora você vai pela sua estrada que eu vou pela minha. Como aconteceu com todos nós? A gente na nossa vida tem contato com tanta gente boa, né? Eu mesma, hoje já não vivo mais com a minha família do Brasil, minha mãe, já não vejo minha mãe há tanto tempo, minha irmãzinha que eu amo tanto, meu pai faleceu. Hoje eu vivo no meio de outras pessoas e tenho consciência que tudo isso vai passar um dia. Por mais que a gente está aqui dentro dessa casa, dentro desse apartamento em 4, eu, meu esposo, meus 2 filhos, estou vendo eles crescerem tudo, sei que vai chegar um momento que vai passar. Com Deus não vai ter isso, meu querido. Aquilo que Ele está preparando para você é viver com Ele todos os dias eternos da sua vida, quer dizer, não vai ter fim. Você vai conhecer a pessoa mais linda, inimaginavelmente indescritível, que não tem palavras para expressá-lo. Você vai estar na presença gloriosa, prazerosa, a Bíblia fala de júbilo, um júbilo constante. Júbilo é uma alegria desenfreada praticamente, é uma alegria misturada com uma emoção. Eu acho que nós vamos ter frio na barriga toda a eternidade, vai ser um êxtase de alegria, de joia, de paz. O júbilo é uma mistura de sentimentos maravilhosos em uma coisa só, júbilo, 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 alegria, paz, festa, é tanta coisa, eu não tenho palavra para descrever. E você não vai estar na presença perfumada desse Deus glorioso, do nosso amado e doce Jesus, do Espírito Santo, e depois de algum tempo ele vai olhar para você e vai dar tchau, vai falar, bom, agora eu vou viver no meu palácio, no meu local, no lugar onde eu habito, no meu santo dos santos, e você vai viver aqui nesse novo jardim do Éden que eu construí para você. E você não vai poder me ver mais não, a gente vai ficar só na oração de novo. Não é isso o desejo dele. Hoje nós estamos afastados dele fisicamente, mas num amanhã eterno, num amanhã futuro, nós vamos estar face a face com o Senhor. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo é uma pessoa curiosa, quer aprender, quer saber como é que funciona uma estrela, como é que funciona o mar e tá. Saiba, você vai ter a oportunidade de estar ali com ele, poder chegar perto dele, olhar nos olhos dele, e na eternidade, no momento dela, falar, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, como é que o Senhor fez quando criou o sol? Qual é a estrutura? Como é que o Senhor conseguiu manter ele ali? E ele vai poder te contar, porque o teu cérebro vai ser ilimitado. Hoje você não usa talvez nem 4% do seu cérebro, e você provavelmente tem alto QI, é uma pessoa muito inteligente. Albert Einstein, fizeram estudos no cérebro dele depois que ele morreu, disse que chegou a quase 10%, se não a 10%. E ele foi considerado um dos homens mais inteligentes que pisou na Terra. São pessoas de alto QI, pessoas que entendem qualquer coisa, não tem dificuldade. Vários sábios do passado, como Platão, acho que é Platão o nome do cara, Aristóteles e tantos outros, Michelangelo, eles não eram só artistas. Eles eram físicos, matemáticos, biólogos. Os caras estudavam de tudo, sabia tanto. E hoje a gente tem pessoas extremamente inteligentes que sabem falar 4, 5, 6 línguas diferentes. Dominam uma e outra, escrevem, ouvem e falam perfeitamente. Fazem 3, 4 cursos universitários, têm diplomas, doutorados, têm sabedoria para a vida. Conseguem qualquer coisa, não tem dificuldade para aprender nada e tudo que faz dá certo. Mas isso não é nada comparado àquilo que Deus vai dar para o teu cérebro na eternidade. Você vai ser glorificado e com ele o teu cérebro vai ser completamente liberado dos limites que Deus colocou. Porque ele colocou limite no homem. Ele colocou limite no homem. Quando Adão e Eva pecaram, morreram, caíram, e com essa queda do homem, nós perdemos tanta coisa. Nós não temos ideia, literalmente falando. Nós não temos ideia do que Deus deu para Adão e Eva e o que eles perderam com a queda do pecado.
Mas uma coisa é certa. Você ali no céu, na eternidade, na Nova Jerusalém, não sei aonde, na Sião futura, você vai poder chegar perto de Jesus fisicamente e perguntar para ele o que você quiser. E ele vai poder te responder e você vai entender perfeitamente. E ali, quando a gente estende para a eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração. Quer dizer, a gente vai perguntar coisa para ele que a gente agora nem imagina que é possível de se perguntar. Porque ele não é um Deus limitado. Ele limitou todas as coisas porque o pecado tomou conta. Então é como se ele tivesse dado 0,00000000001%, um pedacinho, um grãozinho de vida para os homens. E ele nos deu um tempo para pisar na terra. Você não chega a 180 anos, 150 anos, você pode chegar a 120, mas disso não passa. Morre. Então ele deu um período de tempo, um fôlego de vida para cada um de nós, provarmos para nós mesmos quem nós somos. Essa terra, não pense você que é um parque de jogos, uma Disney World, digamos assim. Essa terra é um campo de provas. Por mais que você tenha tanta bela coisa na sua vida, e parece que a sua vida é tão linda, e você ama tanto esse mundo, não brinque. Isso aqui é um campo de provas. Porque tudo que você fizer nessa terra, tudo que você fizer nesse mundo, desde os seus mais profundos e ocultos pensamentos, até as coisas mais evidentes aos olhos de todos, tudo está sendo registrado nos livros. A Bíblia fala em Apocalipse que no dia do julgamento do grande trono branco, céus e terras vão fugir. Vai ser só o trono. E livros e mais livros e outros livros serão abertos e também o livro da vida, que é onde o nome da pessoa está ou não escrito. E daqueles livros, ele vai julgar um por um. Então não brinque de viver, porque a coisa é seríssima. Então, meus amados, Jesus ele fala que o reino de Deus ele vai vir. E o reino não vem de uma vez só, mas ele vem em etapas. Quando o nosso amado Deus Pai, o Pai Todo-Poderoso, escolhe Abraão lá atrás no Velho Testamento, lá atrás ele pôs no coração dele, eu preciso criar um povo. Eu vou escolher um povo. Eu vou ensinar para esse povo certas coisas. Eu vou dar tradições, uma cultura, uma língua, um modo de viver para esse povo. E eu vou me revelar como o rei e o Deus deles. E eu vou preservar no passar dos anos remanescentes no meio deste povo. E esse remanescente vai chegar e o meu filho unigênito, semente minha, que o próprio Espírito Santo plantou no útero de Maria, vai nascer desse povo, vai ser descendente deste povo. E ele vai viver na terra por um tempo. E ele vai ser sacrificado pelos homens. E ele vai derramar todo o sangue dele naquela cruz. É o meu cordeiro. É a minha oferta para mim mesmo. E com aquele sangue eu vou pagar pela vida de muitos. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E esses que são escolhidos eu vou trabalhar na vida deles, eu vou edificar, eu vou prepará-los. Porque vai chegar um dia que eu vou vir colhê-los para mim, meu povo. E esse povo vai viver eternamente comigo. E eu vou revelar para eles quem eu sou verdadeiramente. Eles vão poder me ver, eles vão poder provavelmente me tocar. Vão poder conversar comigo, vão poder estar na minha presença, vão poder regozijar da minha presença, da minha glória. Porque eu sou assim, eu sou feito disso, eu sou. Se esse povo conheceu amor, alegria, regozijo no mundo, isso tudo saiu de mim, porque são sentimentos que brotam em mim, porque eu os criei. Eu criei o amor, eu criei a alegria, eu criei a riqueza, eu criei o júbilo, a própria glória, ela brota em mim. Se eu não existo, não existe mais nada. Eu sou tudo. E eu, esse tudo que sou, me revelarei para o meu povo, para aqueles que eu chamo de meus filhos.
Você acha, minha querida, meu querido, eu já estou dizendo que essa palavra vai ficar grande, mas você toma posse, amém? Ouve aos pouquinhos esse vídeo e vai digerindo ele aos poucos no teu coração. Mas você acha que tudo isso, que a gente não tem ideia, não tem cabeça, nós não temos cérebro, não temos coração para sequer imaginar de perto o que está reservado para aqueles que vão entrar no céu. Você acha que tamanho tesouro vai ser entregue de mão beijada para todo mundo? Ah, basta falar que você crê em Deus, que você vai para o céu? Vocês já ouviram, eu já conto várias vezes essa história, mas repito. Vocês já ouviram aquela história do príncipe e vai ser a noiva pobre, né? Vários romances aí pela literatura mundial recontam essa história. Príncipe, rico, famoso, poderoso, potente, governador, rei de um povo, se dispõe de toda a sua glória e se coloca numa cidade qualquer pobre do mundo e se passa por uma pessoa normal. Encontra a sua amada, que o vê como pessoa, e essa amada aprende a amá-lo pelas suas características, pelos seus atributos. E ali ele entende, esta mulher me ama, não pelo que eu tenho, não pelo que eu sou a nível de riqueza, mas pelo meu caráter, pela minha pessoa. Ela gosta de mim quando ela me vê talvez trabalhando, quando ela senta comigo para conversar, a gente conversa das coisas simples e bobas da vida. Ela gosta do meu jeito de pensar, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir. É assim que ela me ama a mim, eu. Se eu for pobre, se eu for rico para ela, não importa. O que importa é que ela ama a mim. Ela vai ser feliz comigo no meu palácio ou vai ser feliz comigo debaixo de uma tenda de madeira? Para ela não muda nada. Porque a alegria dela é a minha presença na vida dela. Eu sou o ar que ela respira. Agora então ela é digna de ser minha esposa e ela é digna de compartilhar de toda a minha riqueza e de todo o meu reino. E então ele se revela para ela. Basicamente é isso que o Senhor Deus está fazendo com o homem. Essa é a história. É uma história retratada em tantos filmes e romances do mundo, mas é exatamente o que Deus está fazendo com a igreja e com todo aquele que será seu povo eternamente. Se você aprende a amar a Deus pelos atributos de Deus, e quando eu falo Deus, eu incluo o nosso amado Senhor Jesus, eu incluo o Espírito Santo. Se você aprende a amá-lo pelo seu atributo, e ele entende isso porque ele sonda o coração, ele tem uma visão que vai mais profundo do âmago da tua alma. A coisa é tão séria que quando os homens forem julgados, seja no tribunal de Cristo ou no trono branco, terá um livro chamado Livro das Memórias, que vai ser aberto. Nesse livro, ele vai mostrar para a pessoa que está sendo julgada, quando ela teve um determinado pecado ou acerto, por isso que eu estou falando também do tribunal de Cristo, e a Bíblia fala que as obras vão passar pelo fogo, por quê? Porque quando ele for julgar o ser humano, ele vai trazer avante, ele vai levar em evidência a intenção do coração daquela pessoa na hora que ela fez tal obra. Quer dizer, você fez para ser visto ou você fez por amor? Você deixou o Espírito Santo te usar e o Espírito Santo te usou e você foi em parceria trabalhando com ele e amou aquele fruto do trabalho? Ou você simplesmente fez no automatismo para ser mais uma estrela que brilha no mundo? Quer dizer, qual é a intenção do teu coração? Qual é o zelo que você tem quando faz algo para Deus? E ali entram várias coisas que são insondáveis para nós, mas ele sonda o coração do homem. Lembrando que o coração do homem é terra que ninguém pisa. O único que pode pisar e sondar e minuciosamente entender o coração do homem é Deus, é o Espírito Santo. Então, meu querido, o reino de Deus, ele não vai vir de uma vez só, ele vai vir em etapas. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui para nós. Ele está dizendo, o próprio Jesus responde, não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A primeira coisa, então, que Deus faz para que o reino dele chegue é entrar dentro do coração do homem. Quando um povo dominava outro povo, eles dominavam pela sua potência, pela sua força, pela imagem. Provavelmente, quando o rei babilônico ou o rei romano, né, o Império Romano, chegava numa determinada região, provavelmente muitos povos ao redor, ao saber da fama, do poder daquele reino, se rendiam antes que aquele reino chegasse e iam até eles, já oferecendo, olha, não precisa vir na nossa tribo, na nossa terra, na nossa cidade fazer guerra, não. Nós queremos nos render a vocês e vamos oferecer tudo que nós temos para vocês. Nós nos entregamos nas suas mãos. Façam de nós o que vocês quiserem, mas, por favor, não façam guerra conosco. Queremos ser seus aliados e queremos trabalhar para vós. Quer dizer, o temor da potência daquele império chegava no meio de uma cidade. E aquela cidade, para não passar pela ira daquele império, da força, a mão poderosa, iam lá e se rendiam antes. E se entregavam. Então, aquele império em questão conquistava uma cidade, muitas das vezes até sem fazer guerra. Então, meus amados, o reino de Deus, ele está dentro de nós. A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. O juízo é a potência de Deus em fazer justiça. A Bíblia fala da ira de Deus, da ira vindoura. E é disso que o Espírito Santo tem nos convencido nesses anos. E eu digo por mim, talvez você me dê razão, porque você também sente isso no teu coração. Existe temor no coração daqueles que amam a Deus. O temor não é medo, não. É saber que Ele é poderoso para te salvar ou para te condenar eternamente. É saber que Ele é poderoso para te trazer para viver com Ele na sua glória e esplendor eterno. Ou é poderoso para te lançar no lago de fogo e enxofre. Ele é poderoso para colocar todas as coisas no lugar. Temor é respeito. É respeito. É reverência. É um sentimento muito profundo que você presta a Deus. O temor. A Bíblia fala que o temor é o princípio de todas as coisas. Porque se você teme a Deus, você respeita, você sabe o seu lugar. E sabe o lugar em que ele se encontra. Você entende que ele está elevado demais e que você está em pé só porque ele, na sua posição, tem misericórdia da sua vida. E além de ter misericórdia, meu querido, te ama, te quer, faz o seu melhor para que você venha para ele. Jesus declara, tum, 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 eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ele entra na forma do Espírito Santo dentro do teu coração. E esse ceiar com Deus é viver e aprender e crescer e amadurecer nas coisas de Deus. É onde o próprio Espírito Santo todos os dias convence o teu coração do pecado, do juízo, te dá sabedoria. Se você vai lá no livro de Salomão, né, num dos livros lá dos provérbios, ele grita nas praças dizendo, a sabedoria grita nas praças, esperando quem quer ter com ela. Então, meus queridos, o negócio é sério. Jesus declara que o reino de Deus está dentro de nós. Então, a primeira coisa é o reino entrar no coração do homem. A Bíblia fala, a boca diz aquilo que o coração está cheio. Se você tem o reino de Deus no teu coração, a tua boca só fala do reino de Deus. Ô glória! Você vive almejando por isso. A Bíblia fala, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus. Maranata. É um desejo constante que você tem no teu coração de que venha o Senhor Jesus. Não porque ele vai te livrar da grande tribulação, não porque ele não vai deixar um meteoro rebentar na sua cabeça, absolutamente, mas porque você quer conhecê-lo. Quem é esse que é tão lindo,
Quem é esse que é tão gentil? Quem é esse que é tão amoroso? Eu tô lendo a Bíblia para as crianças, para os meus filhos, todas as noites a gente vai lendo. Ontem eu parei no Sermão da Montanha, fui lendo isso com ele e ele falava o como que as multidões cercavam Jesus, o como que eles gostavam de ouvir falar. Quando Jesus falava, todo mundo fazia silêncio. Jesus, quando falava, transmitia paz, transmitia vida, transmitia segurança, transmitia esperança. As pessoas que estavam ali, que tiveram a oportunidade de ver o mestre falando fisicamente diante dos olhos deles, são pessoas que, sabe, quando elas ouviam as palavras da boca do Senhor, elas recebiam vida, porque Ele é a vida, Ele é o Verbo de Deus, era o próprio Verbo no meio dos homens. Então, meus queridos, esse é o reino, ele começa dentro do teu coração. Ali continua. A seguir, dirigiu-se aos discípulos e dizia: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Olha quanta coisa. Diz que terão dias em que as pessoas vão desejar ver o Filho do Homem, ver o próprio Jesus, e não verão. Isso aconteceu em ciclos. Os próprios apóstolos, meus queridos, creiam. Eles viveram com Cristo durante 3 anos. Cristo foi crucificado, depois volta, fica mais acho que 50 dias ou 40 dias, acho que é 40 dias entre eles. Depois ele é assunto ao céu e desce o Espírito Santo. Os apóstolos continuaram toda a vida deles. É o caso do apóstolo João, morreu velhinho. Eles viveram. E tantos cristãos que ali estavam e viram o próprio Jesus cara a cara, face a face, morreu na cruz, eles viram tudo isso. Padeceram nesse mundo, na morte física. E tinham saudade. Como eram lindos os dias que nós o vimos. E agora ele não está aqui, mas a gente tem esperança. Essas pessoas que receberam o Espírito Santo e tinham visto Jesus, vocês não podem imaginar o que essas pessoas viveram no coração. Os santos, os primeiros santos. E depois foram passando, séculos vieram passando, e Deus, deu à terra mais cristãos que vieram nascendo. E pela palavra tomaram posse, fé, creram em Jesus sem vê-lo e almejaram vê-lo. Somos nós aqui. Como que nós desejamos ver o nosso Salvador? É a nossa esperança. A gente não está aqui 1, 2, 3 horas procurando um vídeo no YouTube, lendo a Bíblia, orando, procurando acertar com Deus, simplesmente por um hobby. A gente faz isso porque a gente deseja Ele, a gente quer vê-lo, a gente quer conhecê-lo. Então, isso ainda vai engrossar mais, porque na grande tribulação própria dita, nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, a Bíblia fala que vai ter uma multidão de pessoas que serão salvas. E elas serão chamadas de os santos da grande tribulação. Vão receber vestes brancas e raminhos de palma nas suas mãos. Eles vão governar com Cristo por 1000 anos. Mas eu creio que essas pessoas serão formadas de hoje, esses que não estão levando a sério o Evangelho. Você fala para eles, você mostra um sinal, você faz o seu melhor e essas pessoas não conseguem ver. Elas continuam indiferentes. E elas só vão levar a sério o nosso Jesus quando for tarde demais para a vida física delas. Serão perseguidas pelo anticristo, serão decapitadas, torturadas pelo anticristo. Serão pessoas que vão morrer em catástrofes, porque eu não penso, não sei, posso estar falando uma besteira, não sou perfeita em tudo, mas se a Terra sofrerá tantas catástrofes mundiais na grande tribulação no primeiro 3 anos e meio, pode ser que algumas dessas pessoas vão morrer num terremoto, num cataclisma causado por um meteoro, um meteorito, uma tsunami, porque isso vai piorar, isso vai acontecer no mundo, tsunami, terremoto, todos esses fenômenos climáticos pesados, vai virar moda na Terra. Vai ter tsunami todo mês, toda semana em algum lugar, meteoro vai cair,
O céu vai ficar negro dias e dias e dias. O povo está falando aí de 3, de 6 dias de escuridão. Isso vai ser um hábito na terra na grande tribulação, porque a atmosfera vai ser tomada pelo vapor dos vulcões que vão entrar em erupção, porque a Bíblia fala em colunas de fumaça e tantas coisas mais. Então eu acredito que fatalmente pessoas vão morrer em tudo isso. Deus, ele vai colhendo os seus santos. Ele sabe como que ele cuidou de cada um, como ele predestinou a cada um. Ele sabe o que cada ser humano precisa viver nessa terra para ser apurado. A verdade é que o largar da ira de Deus vai ser pisado. E ele fala que as uvas serão lançadas. Deus, ele colhe o trigo, mas ele vai colher também a uva. E a uva vem na forma de vinho. Esse povo que vai morrer na grande tribulação vai derramar o seu próprio sangue. Eles não vão vir pela graça, porque a graça ela não vai matar você. Ela é pela fé, tirando os mártires, que é uma categoria de santos que sempre teve, desde o dia que a igreja foi fundada. O primeiro mártir foi Jesus. Mas, tem os profetas também, mas tem a categoria da graça que vem pela graça. Eu creio que nós não vamos ver a morte, nós não vamos ser torturados, nós não vamos ser presos, nós vamos morrer ou vamos subir no arrebatamento como a gente está aqui agora, comendo, bebendo, se dando em casamento, e aquele dia vai nos levar. Mas aqueles que ficarem na grande tribulação, meus amados, eles vão pagar com o próprio sangue. A Bíblia fala disso. Vai escapar alguém sem perder um fio de cabelo? Eu não sei, porque a Bíblia fala da grande multidão vestida de branco. Na metade da grande tribulação, eles vão estar no céu, na presença de Deus. Ninguém vai chegar ali arrebatado, não tem um segundo arrebatamento na Bíblia. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, quem for parar no céu, depois disso, vai sair morto da terra. E lá vai receber o seu corpo glorificado, lá no céu. E aí eles vão receber a chamada vestes brancas e os raminhos de palma nas mãos. Vão dizer, Hosana, glória, glória a Deus. Finalmente chegou o dia que ele vinga o seu povo. E aí tem um discurso maravilhoso no livro de Apocalipse. Vocês têm que ler Apocalipse. Então ele fala que vai chegar um dia que as pessoas vão desejar ver e não verão. Mas aí ele diz que nesse meio tempo, muitos vão dizer, olha, ele está lá na montanha, olha, ele está lá em tal cidade, está ali, está aqui, ele lá, ele acolá. E aí ele diz, assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aqui, meu amado, minha amada, está falando do dia que Jesus vai descer e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar na terra. A Bíblia fala que ele vai descer com a sua multidão de santos, montados em cavalos brancos. A Bíblia fala que ele será visto no Monte das Oliveiras e junto com ele os 144 mil também. Os 144 mil judeus vão aparecer ali. Vai ser uma batalha como nunca houve e nunca mais haverá na terra. O próprio Jesus com todo o exército de seus santos e seus anjos provavelmente pisando na terra. Olha que coisa linda, o exército celestial pisando fisicamente no planeta Terra. E aí a Bíblia fala que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. E vai aprisionar a Satanás por 1000 anos. Ele não, um anjo. Vai abrir o abismo, vai colocar ele, vai selar o abismo. 1000 anos, Satanás vai ficar preso. E ali, todos os que morreram sem Cristo vão ser lançados no inferno. Por 1000 anos estarão todos ali. O inferno ainda vai funcionar por mais 1000 anos. E ele vai limpar a terra de toda essa bagunça e ele vai estabelecer o chamado governo, reino milenar. Ele vai governar por 1000 anos. Oh, aleluia, em Jerusalém. Mas ele diz que antes que isso tudo aconteça, importa que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Quando fala esta geração, ele está falando da geração que o crucificou. Não várias gerações. Ele vai padecer, ele padeceu na mão da geração na qual ele nasceu. Então ele fala, antes que tudo isso aconteça, eu vou ter que morrer na cruz. Eu vou ser rejeitado pelos judeus. Mas olha só.
Se você presta atenção nesse texto, olha a importância de saber ler. Ele continua aqui agora entrando com uma outra parte da conquista do reino de Deus na terra. É que eu estou dizendo, são etapas. E olha só, uma delas. Amados, me perdoem, eu sei que a minha tosse muitas das vezes dá fastídio para quem está ouvindo, mas eu não posso fazer a menos. Ele continua. Versículo 26 do capítulo 17 de Lucas. Assim como foi também nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Olha só, ele fala no plural, será nos dias do Filho do Homem. Aqui, primeiro ele fala, virá o dia que o Filho do Homem, ver um dos dias do Filho do Homem, não verão. E ele aqui, ele ali, porque assim como relâmpago está a outra extremidade, o Filho do Homem, mas uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia. Olha, antes ele fala um dia no singular, um dia, no seu dia. Assim como será como relâmpago, sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será no dia do Filho do Homem. Mas aqui, no próximo versículo, ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, é a conquista do império de Cristo na terra. É uma coisa feita em passos, processos. E aí ele fala, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí ele joga um segundo exemplo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Noé entrou na arca. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Manifestação, o que é? É algo que aparece, algo. Manifestação é um evento que acontece numa determinada situação. Primeiro fala que ele vai pisar, ele vai ser visto do Oriente ao Ocidente, mas depois ele começa a falar. Precedentes àqueles dias serão já os filhos dos dias, né? Serão os dias do Filho do Homem, de Jesus. Serão os dias de Jesus. Ele vai ser inaugurado com o arrebatamento da igreja. Noé entrou na arca. Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Ninguém percebeu até que veio a repentina destruição. E a Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá que repentina destruição. Antes que venha o grande dia do Senhor, que é feito no singular, a Bíblia fala que virá repentina destruição na terra. E o apóstolo Paulo fala que nós não estamos nas trevas para que dormamos ou padeçamos. O apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5 ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, me confundo. Leia todos os dois livros de Tessalonicenses, que é uma coisa fina. A coisa justa a se fazer, mas ele diz, vós ou nós não fomos destinados para a ira. E o grande dia do Senhor, ele vem com ira. É a ira do Cordeiro. E aqui ele fala, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens na casa, não desça para tirá-los. E quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la. E quem perder quem a perder de fato, a salvará. Aqui ele continua, digo-vos, pois, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Ora, na grande tribulação, se você lê as 7 trombetas de Deus, depois você vai ler lá sobre os 7 flagelos, você vai ler lá sobre os selos. E nenhum desses eventos descreve ninguém sendo levado e ninguém sendo deixado. Descreve somente ira e destruição na terra. Você não vai ver lá nenhum evento que descreve que alguém vai ser salvo.
O único evento que descreve um pequeno livramento para o remanescente, para a herança da mulher que dera à luz a um menino, e esse menino for arrebatado para Deus, que está lá em Apocalipse capítulo 12, é que diz que o dragão ele vai estar lá esperando quando a mulher dá à luz para tentar tragar o seu filho. Mas ele não consegue. Então ele é jogado, lançado à terra e com ele é arrastado 1/3 das estrelas. Tem um pastor sul-coreano, acho que é sul-coreano mesmo, né? Eu esqueci o nome desse pastor, mas ele fala a seguinte coisa, ele acredita que esse 1/3 das estrelas vai ser o desencadear da grande tribulação que começa com o arrebatamento da igreja, e faz sentido, porque, se eu não me engano, a 6ª trombeta, se eu não me engano, depois tem que confirmar na Bíblia, mas se eu não me engano, a 6ª trombeta fala de uma chuva de meteoros que cairá na terra, vai inaugurar a grande tribulação, um grande terremoto e coisas do gênero. Então, a Bíblia fala que a mulher então foge para o deserto, Apocalipse capítulo 12. A mulher ela foge para o deserto e ela é guardada por 3 anos e meio. Porque Deus diz que o dragão abre sua boca e dela sai água para tentar matar a mulher. E aí fala lá no Apocalipse capítulo 12 que abre-se um grande buraco na terra, não sei, a terra, né, engole aquela água e Deus prepara um local de refúgio para a mulher por 3 anos e meio. A Bíblia fala que por 3 anos e meio pessoas vão ser salvas e é Deus que vai guardar esse povo. No final eles vão ser decapitados pelo anticristo, porque a Bíblia fala que durante 3 anos e meio o anticristo vai fazer um pacto de paz com Israel. Israel, durante os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, vai estar em paz, porque eles precisam reconstruir o templo. A Bíblia fala que o anticristo ele vai ter que sentar nesse templo e ele vai querer ser adorado. E a Bíblia fala lá no livro de Daniel claramente que na metade do pacto ele vai ser desfeito, descumprido, desfato. O anticristo, quando ele falar, agora fui eu que dei para vocês o templo, vocês construíram, agora vocês vão ter que me adorar, porque fui eu que dei isso aqui para vocês. Se não fosse por mim, esse templo não seria reerguido. Aí os judeus que adoram só a Deus vão negar, vão dizer não, nós não te adoraremos. Nós adoramos só um Deus, nós não prostramos a ninguém, só a Ele. E ali então o pacto vai ser rasgado. Eu imagino o anticristo falando, vocês não vão me adorar não? Eu dei isso tudo para vocês, vocês voltaram a fazer os sacrifícios diários e tudo isso? E vocês estão em paz? Vocês estão vivendo nessa terra com tanto problema desde 1948 e antes vocês não tinham nem Israel, agora vocês têm a terra de Israel como herança? São uma nação novamente? E agora eu consegui liberar para vocês o espaço lá no monte para vocês fazerem o templo? Hoje lá tem uma mesquita muçulmana e aquilo vai ter que ser derrubado para que o templo seja reconstruído ali. E eu consegui fazer isso tudo, agora vocês não podem nem me reconhecer como aquele que deu a vocês essa oportunidade que vocês há tanto tempo queriam? E os judeus vão dizer não. E ali então Jerusalém será sitiada. É o Gog e Magog, meus amados. Não é Gog e Magog, desculpa, é o Armagedon, eu errei. Vai ser o Armagedon. E a Bíblia fala que o anticristo vai reunir os povos do mundo inteiro para marchar contra Jerusalém. Ela será sitiada. E durante 3 anos e meio, meus amados, vai ter carnificina em Jerusalém. Não vai ser uma guerra só, um Armagedon, pelo que eu entendo, ele não vai durar só 1 mês, 2 meses, não. Vai durar 3 anos e meio. Toda essa perseguição contra os judeus. Contemporaneamente, o mundo vai estar sendo completamente assolado pelos flagelos de Deus. Aí você vai ler lá os 7 flagelos. Eles vão comprometer a terra inteira. Tem um dos flagelos que diz que João fala, eis que vi caindo uma grande montanha ardente nos mares, no mar. E ali quando cai, diz que a terra, o mar, né, as águas do mar vão morrer. Todos os seres que vivem no mar morrerão. Todos os peixes morrerão. E as águas se transformarão em absinto. Vai ficar como o sangue de um morto. Esse flagelo ele vai destruir todos os oceanos.
A água que hoje é azul vai ficar vermelha. Eu já disse num vídeo passado que eu imagino que quando essa grande montanha que vai cair no mar, vai gerar uma tsunami de centenas e centenas de metros. E ela vai ser uma água podre que vai entrar no mundo afora, nos litorais do planeta Terra. A Bíblia fala de um dos flagelos que vai ter um terremoto tão forte que todas as ilhas desaparecerão dos seus lugares e todas as montanhas serão aplainadas. Deus, nesse trabalho que ele fará com os flagelos, ele vai remodelar a superfície do planeta Terra todinho. A ponto que diz que no milênio o mar não mais existirá. Eu, Ana Paula, não tenho ideia de como que Deus vai purificar a terra, vai fazer a terra virar um paraíso de novo, num período tão curto de tempo, porque vai ter a batalha do Armagedon, vai ter uma grande guerra, e logo em seguida, quando terminar a guerra do Armagedon, Jesus Cristo vai estabelecer o reino milenar. Eu não sei, meus amados, como que tudo vai ser transformado, mas eu aqui chuto o balde, e eu imagino que vai ser um milagre. Com o aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença dele na terra, eu creio que com o poder dele, tudo instantaneamente vai ser refeito, vai ser transformado. Eu não sei como. Eu acho que nós estamos para ver um espetáculo, um grandioso espetáculo. Eu acredito que nós estamos para contemplar isso. Mas aqui a Bíblia não fala sobre essas coisas, então não adianta a gente querer ficar aqui dando palpite, né? A gente dá uns palpitinhos, mas o que ele fala, meus queridos, é que vai ter essa batalha do Armagedon. Israel vai ser sitiada. E a Bíblia fala que quando já não tiver quase ninguém ali, porque vai ser uma carnificina. A Bíblia fala em Mateus sobre a carnificina que vai recair sobre Israel. E ali, quando já não tiver quase que esperança, eles o verão descendo do céu e colocando os pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia fala que vai ter um terremoto tão grande, como nunca se teve visto. Nem nos dias do rei Urias teve um terremoto desse. E a Bíblia fala que o Monte das Oliveiras ele vai se partir em duas partes. Muitos teólogos estudiosos das profecias dizem que esse abrir do Monte das Oliveiras vai gerar um caminho para que eles vão fugir para o vale. Tem uma palavra na Bíblia que diz, para Deus gritando, né, para o seu povo, fugir para o vale, fugir para o vale. Então, é dito na Bíblia que esse povo que vai estar sitiado pelas nações do mundo, o povo judeu que vai estar ali dentro de Israel, dentro de todo Israel, sendo sitiado, eles vão fugir para o Vale da Matança. Chama também Vale da Matança. E os profetas dizem, né, reúnam seus exércitos, venham para o Vale do Senhor, tragam seus soldados mais fortes, mais potentes. Mas eu também convoco as aves do céu, porque elas vão comer carne, muita carne, vão se saciar. A Bíblia fala do Vale da Matança. E ali Jesus desce montado num cavalo branco, com o nome escrito na sua coxa, se eu não me engane, uma veste toda salpicada do sangue, o sangue dos inocentes, e junto com ele o seu exército, também montados em cavalo branco. E ali então ele destrói o anticristo com o sopro da sua boca. E ele acaba com todo aquele exército, meus amados. E ali a palavra de Deus diz que o povo judeu, quando vê ele descendo, montado naquele cavalo, a esperança do povo de Israel, o seu Messias, finalmente eles o reconhecerão, diz que eles vão chorar igual criança. Eu imagino, sabe, aqueles velhos rabinos, aqueles homens de família que tem aquele chapeuzinho preto, aquela trancinha que eles usam na cabeça, eu não sei descrever como é que é, mas todo aquele modo deles se vestirem, pessoas que muitos ali vão ter feito uma vida inteira de ida no Muro das Lamentações e estão ali. Talvez agora, enquanto eu falo, tem algum deles ali fazendo as suas orações no Muro das Lamentações, repetindo os salmos e tal. E eles vão estar ali no Vale da Matança, naquele dia, no grande Vale do Armagedon. E ali eles vão olhar para o céu e eles vão chorar igual criança. Você já viu criança quando chora? E desce lágrimas, chora, abre a boca e grita, cai no chão de joelho de tanto que está chorando. Eles vão chorar igual criança e Jesus vai vir para eles.
É nesse dia que está referindo aqui, que vai ser como um relâmpago, que brilha de um canto ao outro do céu, da extremidade do céu. Todos os olhos o verão. A Bíblia fala, todo olho o verá. E o povo da terra se lamentará. São esses que não vão mais se arrepender na metade da grande tribulação para a frente, na segunda metade. Porque se você ler sobre os flagelos, lá diz que vão vir os flagelos. Os homens vão morder a língua de tanta dor e blasfemarão contra Deus. Amaldiçoarão a Deus. Está lá escrito, ninguém vai se arrepender. Um flagelo após o outro, os homens sofrendo e blasfemando contra Deus. Então, quando eles virem Jesus, eles vão simplesmente se lamentar. Provavelmente serão os que terão a marca da besta na sua fronte ou na sua mão direita. Mas para fechar esse vídeo, aqui ele diz: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Como eu disse, na grande tribulação não existe nenhum texto que pode casar com esse evento aqui. Um será levado, o outro será deixado. Mas se você vai lá em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo diz: irmãos, não chorais como aqueles que estão no mundo choram pelos seus mortos. Porque nem todos dormiremos, mas no soar da última trombeta, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, os mortos. Logo depois nós, os que tivermos vivos, num abrir e piscar de olhos, subiremos aos céus, encontraremos com eles nos ares e estaremos para sempre com Cristo. Seremos arrebatados. Tem que ler direitinho lá que eu falei aqui de cabeça. Aí já casa aqui com esse texto de 2 mulheres trabalhando, uma será levada, outra deixada, 2 dormindo, um levado, outro deixado. E aí você me pergunta, o que significa, Hannah? O que significa ao pé da letra? Você se lembra que eu comecei esse áudio hoje falando bom dia, boa tarde, boa noite? Aqui na Itália acho que era 9 horas da manhã quando eu comecei, no Brasil são 6, era 9h05, 6h05, lá no Japão era 5 da tarde. Vocês se lembram? Amados, só para dar uma base para os irmãos pensarem. Pensa, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Justo? Justíssimo. Se eu, Ana Paula, ou se algum profeta falasse, Deus, ele vai arrebatar a igreja dia tal, hora tal, como que você iria pegar a referência? Qual seria a tua referência? Ele fala lá, vou chutar aqui, eu vou chutar uma data que não existe para ninguém dizer que a Ana Paula está blasfemando, tá bom? Nosso calendário romano, tem data de 30 e 31, não é isso? Tem agora dia fevereiro, agora tem até dia 28. Então vamos imaginar que existisse no calendário romano dia 35. Dia 35 de dezembro de 2017, às 10 horas da manhã. Só para dar uma coisa bem fora da realidade nossa. Então imagina que falasse, dia 35 de dezembro, às 10 horas da manhã, vai ter o arrebatamento da igreja. Você que iria ouvir ia dizer, bom, dia 35, 10 horas da manhã? Aí você no dia 35, às 10 horas da manhã, ia ficar esperando. Mas se você para analisar, você está no Brasil, dia 35 às 10 horas da manhã para você, seria dia 35 já às 10, 11, 12, 13, às 2 da tarde para mim na Itália. E já seria dia 35, 7, 8 horas da noite para quem está lá no Japão. Olha o fuso horário. Uau, Ana, você tem razão. Como que ele pode dar um dia e uma hora se nós temos o fuso horário, Ana? É por isso que a Bíblia fala, digo-vos, pois, que naquela noite 2 estarão numa cama. Quer dizer, existirá no dia do arrebatamento um local na terra em que 2 pessoas vão estar dormindo. Um deles vai ser levado, outro deixado. Mas ao mesmo tempo diz, 2 mulheres estarão juntas moendo. Juntas moendo. Uma será levada, a outra será deixada. Amados,
Só para dar mais uma base, a Bíblia diz que quando se refere-se à mulher, também a gente pode entender como igreja. E eu acredito que duas igrejas vão estar moendo. Uma será levada, a outra será deixada. A parábola das 10 virgens. A igreja está sempre pregando o evangelho. É só um exemplo. A gente pode pegar essas bases também para entender. E aqui fala, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Jesus declarou que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Quem trabalha na seara, trabalha no campo. São os atalaias, são os missionários, são as pessoas que pregam o evangelho, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. O que você está fazendo para a obra de Deus? Qual tem sido o seu comportamento? O que você tem feito? Você está no campo. Só que a Bíblia fala que 2 vão estar no campo. Um vai levar, outro vai ficar. Olha aí. Mas, Ana, e a cama? Onde que entra? Onde que encaixa cama? Onde que encaixa campo para o arrebatado? A Bíblia fala que o Senhor dará aos seus enquanto dormem. É por isso que é importante, quando você vai dormir à noite, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, orar, se consagrar, buscar também a presença do Senhor. E olha, eu faço sempre isso com meus filhos, eu sempre faço a oraçãozinha com eles, antes de deixar eles dormir, eu também oro no geral para mim, e eu considero que é uma oração de boa noite, né? Mas eu fazia no natural, mas ontem, ouvindo novamente esse texto, me caiu uma ficha, meus irmãos. A gente nunca deve fechar os olhos sem antes falar com Deus. Porque é o momento que você vai ter antes de entrar no seu inconsciente, em stand-by, você vai ser desligado fisicamente. Quando você está dormindo, você não pode fazer nada. Você não peca quando dorme, você não come quando dorme, você não toma banho quando dorme, você não fala quando dorme. O seu cérebro está em atividade ou não, mas você não está fazendo nada de modo direto. Quer dizer, quando você dorme é como uma televisão que você puxa a tomada dela, você está em stand-by. Então você não tem tempo de pedir perdão para Deus quando está dormindo. É por isso que se você peca, e você peca, nós pecamos todos os dias, quando você for deitar para dormir, passe um tempo com Deus, fala: meu Senhor, me perdoa. Mas tente fazer uma oração sincera, meu amado, leve a sério essa palavra aqui do livro de Lucas. 2 estarão num leito, dormindo, um será levado, o outro deixado. Porque nós temos, enquanto temos o tempo para se arrepender, é o presente. Às vezes você brigou com a sua esposa antes de dormir. Às vezes você brigou com seu marido, com seu filho, com sua mãe. Às vezes você cometeu um pecado, você foi no Facebook, conversou com uma pessoa e você é casado. Às vezes você falou uma mentira. Não sei, tantos são os pecados. O Espírito Santo revela ao teu coração. E aí você vai dormir sem falar com Deus. Porque talvez você está acostumado a orar de manhã. Eu estou acostumado a orar de manhã. Estou acostumado a buscar a presença do Senhor de manhã. Mas olha que perigo. Amanhã de manhã eu falo com Deus. Amanhã de manhã eu leio a Bíblia. Amanhã de manhã eu tento consertar meus pecados. Agora eu estou cansada, eu vou dormir. Presta atenção, de hoje em diante não deite mais sem dormir, sem antes orar. Não vá nunca deitar para dormir com a vida suja. Peça perdão, peça misericórdia de Deus pelos seus pecados todas as noites. Porque a Bíblia fala que Ele dá os seus enquanto dorme. E olha, o arrebatamento vai ser o maior presente que você vai receber se estiver dormindo. Você vai deitar para dormir um sonho eterno e vai acordar na eternidade. Quantos sonham com o céu e acorda? Era só um sonho, pecado, era tão bom. Sabe, se você estiver dormindo no momento do arrebatamento, você vai fechar os olhos na sua cama, no seu quarto, mas vai abrir os olhos na glória. Ô glória! É o fuso horário, meus irmãos. Aí você que está me ouvindo falar: não,
Ana, você está pecando, você está falando heresia, está errado. Porque você falando assim, você está esquecendo que todo tempo de data marcado na Bíblia é ligado a Israel. Toda localização geográfica, o centro é Israel. Então nós temos que pegar sempre Israel. Ainda que na Bíblia falasse o dia e a hora do arrebatamento, se existisse lá o dia 35 do mês de dezembro às 10 horas da manhã, eu que moro no Brasil, eu não ia ser boba de pensar que ele falou isso para o horário brasileiro, ou para o japonês ou para o europeu, mas ele falou para Israel. Então, Ana, eu vou ficar prestando atenção no relógio de Israel. Eu vou para o fuso horário de lá. Eu estou no Brasil, Israel está 3, 4 horas de horário de diferença minha, mas eu vou ficar vigiando, porque na hora que eu ficar vendo ali que Israel bateu 10 horas da manhã, eu levanto a mão para o céu e vou para o céu, como fez o Simpson, né? Nesse desenho que eles estão falando aí, que eles preveram um arrebatamento, e o Simpson lá, o Homer, ele marca uma hora, e ele leva todo mundo para uma montanha para esperar o arrebatamento, até que tem um momento que ele vai sozinho, porque ninguém acredita mais nele. Aí você me fala, então é Israel, Ana. É fácil matar essa charada, porque o relógio de Deus é Israel. Vamos lá para Israel, Ana? Vamos. O apóstolo Paulo diz que vai ser ao soar da última trombeta. E olha, quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Tessalonicenses, o apóstolo João ainda não tinha escrito e nem pensava em escrever o Apocalipse. Quer dizer, o apóstolo Paulo, quando ele falou para o pessoal de Tessalônicas, do soar da última trombeta, ele falou para um povo judeu, um povo que conhecia as tradições e as festas do Senhor. E na festa das trombetas, nessa chamada festa das trombetas, tem o soar da última trombeta. Então, os teólogos que estudam aí, vão casando as escrituras com a tradição e a cultura e as festas do Senhor, eles hoje entendem que essa trombeta a qual se referiu o apóstolo Paulo será a última trombeta soada na chamada festa das trombetas, que basicamente significa uma festa que vai trazer libertação, alguma coisa do gênero. Não me perguntem mais do que isso, que eu não estou lembrada, mas quem estuda sabe do que eu estou dizendo. Então é fácil, Ana Paula. Então eu vou esperar a próxima festa de trombeta e todo ano, quando vier a festa da trombeta, eu vou ficar de olho lá no calendário de Israel, na internet, acompanhando a festa das trombetas, porque quando só a última trombeta, arrebatou. Amados, a Bíblia fala que a festa das trombetas tem uma tradição. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ela começa. A tradição conta que tem 2 pessoas que vigiam a hora que eles dão o alvará, né? A permissão para iniciar a festa das trombetas, porque ela depende da lua nova. Tem um momento em que a lua nova aparece de uma determinada forma no céu, que eles então falam, agora é o momento de iniciar a festa das trombetas. E o segundo observador confirma o primeiro, não é nenhum só que diz, tá lá, é o primeiro e o segundo. E quem é que manda a lua para o céu? Quem é que trabalha a rotação da lua e todo o seu trajeto e todo o seu transformar? Deus. Então, o relógio está amarrado na lua nesse caso. A lua é o calendário do povo judeu. Então, você não pode olhar no horário dos hemisférios, né? No fuso horário de Israel, porque nem Israel sabe qual hora que ela vai começar a festa da trombeta. Nem Israel sabe. Detalhe. Dia e hora. Não sabe. Mas se você lê, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Eu gostaria de lembrar com os irmãos um texto que está lá no livro de Apocalipse, quando fala de 4 grandes anjos que estão aprisionados no rio Eufrates. Não no fundo do rio Eufrates, você colocar uma roupinha de mergulhador, um oxigênio nas costas e se mergulhar lá. No lugar mais profundo do rio Eufrates, você vai chegar lá nas profundezas do rio, você vai ver 4 grandes anjos acorrentados, não. É naquela localização geográfica com o abismo. O abismo, ele tem a sua localização geográfica tal. E dentre os seus pontos de localização geográfica, lembrando que no abismo está o inferno. E que sabe mais o que está lá. Lá tem os espíritos em prisão, aqueles que estão lá no livro de Gênesis.
que quando viram as filhas do homem, aqueles anjos caídos que viram as filhas dos homens, desejaram, se casaram com elas, tiveram filhos com elas e tiveram os chamados Néfilins, Gênesis capítulo 6. A Bíblia fala que Deus lançou esses espíritos em prisão, são esses anjos caídos. Deus aprisionou todos no abismo. A Bíblia fala que tem um tal de Abaddon ou Apolion que também está aprisionado no abismo. E ele vai ser aberto, esse abismo, esse buraco vai ser aberto e ele vai subir. E com ele um exército de 200 milhões de demônios vão subir também. Está lá na grande tribulação dentro dos 7 anos. Agora eu não lembro se é nas trombetas ou se vai ser nos flagelos. É um negócio. Eu acho que é nas trombetas, nas 7 trombetas, mas eu teria que olhar para conferir. Mas está lá. O inferno vai ser aberto na grande tribulação, meus irmãos. O próprio inferno vai ser aberto na terra. Quando a luz do mundo sair, aquele que detém o anticristo for afastado, for retirado, está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses fala disso, da manifestação do iníquo. O espírito dele já opera na terra, mas quando aquele que o detém for afastado, ele então se manifestará de fato. Está lá, está escrito. Por isso que não tem como a igreja ver o anticristo. Porque quando ele se manifestar de fato fisicamente na terra, ele vai começar a perseguir o povo de Deus. Ele vai correr atrás, ele vai querer pôr marca da besta. Quem não aceitar vai ter a cabeça cortada. E o apóstolo João vê quem é essa multidão vestida de branco. São os santos que vieram da grande tribulação, que não aceitaram colocar nem o nome, nem o número, nem a marca da besta na sua fronte, na sua mão, e foram decapitados. Olha lá, lê a Bíblia. Então, meus queridos, o que acontece? Ele se manifesta. Aquele que o detém vai ser afastado. Quem pode deter o anticristo? O Espírito Santo. Não é você, Maria, ou José, ou Pedro, ou Carlos. Não é você, ser humano. Você só consegue resistir o diabo e ele foge de você porque o Espírito Santo atua em você. Você é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. É a luz do mundo. É o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou para junto do meu Pai, preparar-vos morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas em meu lugar vai descer o Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. É ele que prepara a igreja. É ele que é o amigo do noivo e é amigo da noiva. É o Espírito Santo. E ele que vai levar a igreja para o céu. Lembrando que quando Maria ficou grávida de Jesus, quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. Ele que trouxe a semente de Jesus Cristo para o ventre de Maria. Assim como ele trouxe a semente de Jesus para o ventre de Maria, ele vai levar a noiva para o céu. Ele vai transformar a noiva, ele vai glorificar o corpo da noiva. É o Espírito Santo, no seu poder, que vai fazer tudo isso, eu acredito. E se não for, não estou pecando, porque é sempre Deus que vai agir nesse milagre glorioso. Então ele vai ser afastado, meus amados. Quando a igreja sobe, ele vai ter que levar a igreja, porque é ele que está trabalhando a igreja. É o Espírito Santo que todo esse tempo está transformando a igreja. É justo que ele participe do casamento do cordeiro. O amigo do noivo vai levar a igreja. A ponto que ele é aquele que convence a igreja do pecado e do juízo. Olha, se você, fulana, continuar nesse pecado de prostituição, você vai ficar, você não vai subir no arrebatamento. O juiz está vindo. Lê lá Apocalipse, eu vou te dar a interpretação. É o Espírito Santo quem nos dá entendimento quando a gente lê a palavra. Deu para entender? Então, se a Bíblia fala que tem esses 4 grandes anjos presos lá na região do rio Eufrates, a Bíblia fala também em Apocalipse que esses anjos eles estão preparados para serem soltos na terra. Mas o que me chamou sempre a atenção é esse detalhe que o texto fala. Eles estão preparados para serem soltos na terra naquele dia, naquela hora, naquele mês e naquele ano. Ora, se para esses 4 anjos a Bíblia dá dia, hora, mês e ano, por que o arrebatamento dá só dia e hora? Por que o apóstolo Paulo diz que nós não estamos dormindo para que sejamos pegos de surpresa? Ora, se eu, Ana Paula, estou vigiando,
Se você está me ouvindo aqui, você vira para mim e faz um telefonema. Fala, Ana, olha, esse final de semana eu vou vir na sua casa. Eu posso vir na sua casa, te conhecer? A gente pode almoçar junto, passar um final de semana junto, um sábado ou um domingo? Claro que pode, digamos, né? Eu respondo, claro que pode. Quando que você vai vir? Ana, eu venho esse mês, eu venho esse final de semana. Mas infelizmente eu não sei te dizer a que hora eu vou chegar e não sei te dizer se eu chego no sábado ou no domingo ou talvez até na sexta. É imprevisível, porque eu ainda não consegui acertar com o avião, horário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou partir de casa, eu não sei como é que tá a estrada, se eu vou pegar gelo, se eu vou pegar a estrada molhada, não sei se o carro vai quebrar. Então não tem um horário preciso, um dia preciso, mas eu chego. Você pode ter certeza que esse final de semana eu vou chegar. O que a Ana Paula vai fazer depois dessa conversa? Eu vou preparar para receber a pessoa. Se eu não tiver na minha casa os ingredientes para fazer um bom almoço, eu vou correr no supermercado, vou comprar os ingredientes, eu vou preparar alguma coisa, eu vou fazer uma limpeza melhor talvez na casa. Quem sabe ele vai querer dormir aqui, eu tenho que arrumar um colchão, tenho que arrumar uma cama, tenho que arrumar um espaço, um travesseiro limpinho, uma coberta limpinha, talvez um chinelo, um pijama, não sei, a gente não sabe o que vai precisar. Eu vou ficar de olho. Aí alguém fala, final de semana, vamos na McDonald's tomar um sorvete? Não posso sair de casa, porque tá chegando uma amiga aqui, vai vir me visitar, e eu não sei que hora que ela chega. Imagina, eu tô lá no lugar tomando um sorvete, não é que a McDonald's está aqui na esquina, eu tenho que dirigir meia hora de carro para chegar numa McDonald's aqui onde eu moro. Imagina, eu saio para aí, essa pessoa chega na porta da minha casa, que figura bruta eu vou fazer? Isso ela vai embora? Não é verdade? Então eu vou vigiar, mas eu estou consciente que ela já me disse, eu vou vir nesse final de semana. E ali todo o movimento que tem no portão, na rua, eu fico vigiando a janela, toda hora eu corro o olho na janela. Oh meu Deus, e se agora, e se agora, e se agora? Dá para entender? O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Hoje nós estamos tão convencidos do pecado, tanto quanto do juízo. Nós temos consciência do juízo. E então a gente está se preparando, porque a Bíblia fala, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas Jesus, lá em Mateus, quando ele fala o seguinte para o povo judeu, vocês sabem distinguir se a nuvem é um pouquinho vermelha, vocês sabem que no dia seguinte vai ter calor, se bate um vento não sei de onde, vocês sabem que vai chover, vocês sabem distinguir os tempos e a época, não sabem distinguir os tempos de Deus. É algo mais ou menos assim, para quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Significa que a palavra de Deus, ela diz o tempo todo que nós temos que vigiar. Ló só saiu de Sodoma e Gomorra porque era um homem justo, era um homem bom. Ele não se misturava com os hábitos do povo de Sodoma e Gomorra. Tanto é que mais lá para frente no Novo Testamento tem um texto, que eu não lembro onde que está, mas a Bíblia diz que a alma de Ló se afligia, era incomodada, não tinha paz, porque ele via a injustiça dos moradores de Sodoma e Gomorra, e ele sofria vendo tanta palhaçada, vendo tanto pecado. Ele não era um homem que tinha paz ali onde ele vivia. A alma dele se afligia, e ele odiava aquela situação. Ló era um homem que tinha comunhão com Deus, e Deus o chamou de justo. Quando Abraão fala, se tiver 60 justos lá, o Senhor queima a cidade? Não. Se tiver 60, eu não mando fogo. Se tiver 40, não. Se tiver 20, não. E se tiver 10, ainda se tiverem 10 homens justos ali, eu não a destruirei. E se vai. E ele manda o anjo, porque não tinha 10. No final, tinha 3. Tinha Ló e suas 2 filhas, que nem a mulher dele escapou, porque ela olhou para trás. Ela amou mais Sodoma e Gomorra do que o socorro que estava pronto para ela. A Bíblia fala que será como nos dias de Ló, como será nos dias de Noé. Noé, durante tanto tempo, pregou a justiça, vai vir a chuva, arrepende do pecado. E o povo zombava dele, zoava e tá. Até o dia que ele entrou na arca. E Deus fechou a arca por fora. Nem se Noé quisesse abrir a porta da arca, ela se abriria. Fechou a porta da graça, fechou a porta da arca. E aí ele veio o dilúvio e matou a todos. Todo mundo que ficou, passou pelo dilúvio. E Jesus diz, vai ser exatamente como naqueles dias. Se Deus colocou Noé dentro da arca, se Deus pegou Ló com seus anjos e o arrastaram para fora de cidade,
No arrebatamento, 2 mulheres vão estar no campo, uma vai estar no moinho, uma vai ser levada uma tomada, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado, e 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Isso é livramento. O que eu posso dizer para os irmãos é isso, meu querido, minha querida. Vigia enquanto é tempo. Vigia enquanto é tempo. Passe a ler as Escrituras. Comece lá do livro de Gênesis e vai até o Apocalipse. Não fique ansioso em terminar. E se Jesus voltar agora no mês de junho? Chuta o balde, né? Dá uma data qualquer para o seu coração. Se Jesus voltar agora no mês de março, eu não vou conseguir ler a Bíblia toda em tempo. Eu queria terminar, eu tenho que ter pressa para terminar. Não. Leia. Porque a palavra é vida. Ela vai e vem, não volta vazia. Imagine que você consiga chegar somente lá no livro de Deuteronômio, até o dia do arrebatamento. Você não chegou nem no livro de Marcos. Você não chegou nem no Isaías. Mas se você medita naquilo que você lê, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar o suficiente para te preparar, para te levar naquele glorioso e grandioso dia. Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Espero que possa ser uma palavra a mais, que se você juntar com as demais palavras que estão pregadas aqui nesse canal, você vai aprender muito e que elas sejam um consolo para você. Eu estou de olho no ano de 2017. Eu acho que esse ano vai trazer muita coisa para nós. O mundo está se moldando agora para a paz e segurança. Talvez a paz e segurança não vai ser totalmente mundial, mas vai ser em algum local, vai ser em algumas determinadas regiões geográficas da Terra e vai influenciar o mundo inteiro. Eu queria só lembrar aos irmãos que os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro. Se os Estados Unidos está de vento em polpa, o mundo inteiro está melhor. Se os Estados Unidos está de perna quebrada, o mundo inteiro está pior. Estados Unidos, ele é uma bandeira na terra. E ele acaba de receber agora, no dia 20, vai vir aí o Donald Trump assumindo o governo. E ele já está fazendo um rebuliço aí. Está se aliando a Israel. E ontem eu ouvi um documentário sobre ele, a mulher dizia que tudo que ele promete, ele cumpre. Está sendo dito isso aí, muito forte. E se isso é verdade, e ele está prometendo colocar Israel de novo no lugar justo, você pode ter certeza que ele está preparando os pilares para o anticristo. Se é que ele mesmo não possa ser o anticristo, o que a gente sabe? Nós não sabemos, né? Mas pode ser que ele está simplesmente preparando o terreno. Primeiro eles mandam um caos, amados. Depois eles levantam a ordem. Porque se é só caos, se é só desgraça, a população não suporta. Os homens perdem a esperança. Mas as Escrituras declaram, quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Essa destruição ela não vai vir da mão do homem, mas vai vir da mão de Deus. Afasta a luz da terra, afasta o sal da terra, vem as trevas. A Bíblia sempre disse que esse mundo jaz no maligno. Uma coisa que jaz é uma coisa que está morta. E está morta no maligno. A luz disso tudo é a igreja. Se a igreja sai, o inferno vai ser aberto. E se você ler nas trombetas e nos flagelos, realmente, demônios serão soltos nesta terra. Hollywood já está habituando o mundo a se acostumar com alienígenas, com mutantes, com nefilins, com deuses do antigo, da antiguidade. Sabe, eu acho que nada é por acaso. A gente tem que dar uma pontinha de seriedade a tudo que vê. Eu tenho visto muito nos filmes de Hollywood a data do dia 23. Isso está batendo já há muito tempo, há uns 3, 4 anos que a gente está vendo aí coisa com o dia 23. Muitos apontam para setembro, outros deixam só o 23. Outros apontam para o 9, para o 8, para esse período aí do ano. Mas o número 23 está em todos os filmes de Hollywood. Teve um filme que saiu agora, Assassinos, Suicide Squadron. Esquadra Assassina, saiu aí. Tem o Batman, tem o Coringa. E tem um momento que tem um helicóptero que cai e ele tem o número 23. Teve um outro momento que saiu tipo um hangar, um negócio assim, número 23.
No final do filme, o demônio vira para a mulher e fala assim: olha, eu posso te dar tudo o que você quiser. Você só precisa se prostrar e me adorar. Amados, para quem entende, um pingo é letra, né? E dia 23 do mês de setembro de 2017, nós vamos ver descrição clara, a própria descrição do livro de Apocalipse, capítulo 12, o grande sinal no céu. A Bíblia se refere a sinais, sinais, sinais no céu, mas nesse em particular, o apóstolo João fala: eis que vi um grande sinal no céu. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida e um dragão esperava para quando ela desse à luz. Você vai ter a constelação de Virgem, com 12 estrelas sobre a cabeça dela. A lua vai estar posicionada sobre os pés da constelação de Virgem e o sol sobre o ombro, iluminando todo o corpo da constelação de Virgem. E ela está grávida de um planeta considerado o planeta rei. E esse planeta vai estar dentro da região do ventre da constelação de Virgem por 9 meses. E mais ou menos no dia 23 de setembro de 2017, ele sai do ventre da constelação de Virgem. E, curiosamente, já estão encontrando aí um planeta, parece que é o Nibiru, para quem acredita, que está rodeando aí a órbita dos pés da constelação de Virgem. Estão dizendo que pode ser o Nibiru que vai passar nesse período e vai abalar o céu, e é por isso que 1/3 das estrelas vão cair. A grande tribulação, ela começa, né? Ela vai ser inaugurada aí com uma chuva de meteoros, entre outros flagelos, mas é um evento que vai acontecer no início da grande tribulação, e a Terra vai ser bombardeada por uma chuva de meteoros. A Bíblia diz que toda a erva verde vai desaparecer. Tá lá no 6º selo, se você ler. Então são coisas que tem muito sentido, né? Eu acho que a gente não pode falar tudo num vídeo, já tô aqui há 1h50 aqui, e a gente vai puxando uma coisa, vai tentando explicar tudo, mas uma coisa puxa a outra. Uma coisa é certa: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Seja em setembro de 2017, seja em 2018, seja no ano de 2020, seja daqui a 2 dias, seja daqui a 3 meses, não importa. Se você ama a Deus, uma coisa é certa: você vai estar sempre pronto e vigiando, porque o Espírito e a noiva dizem: ora vem Senhor Jesus, Maranata. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe a todos com salvação, com esperança, com perseverança, com maturidade, com juízo na cabeça, com a cabecinha boa no lugar, tá bom? E que Ele vos dê vida, e vida em abundância. Amém, amém e amém.